E a gente segue aqui girando nossa reportagem, voltando a falar de política. Um novo Congresso completa hoje 100 dias e ainda não votou os grandes projetos do governo. Luciana Verdolim, foram criadas 4 comissões parlamentares de inquérito e o clima continua de polaridade, né? Continua assim, Soraya, as dificuldades são muitas, há muitas críticas, inclusive com relação ao tamanho da chamada base aliada. Foi formado aquele superbloco com 9 partidos para dar sustentabilidade à administração federal, ao governo do presidente Lula. Mas quando foi necessário apoio para aprovar, por exemplo, regras que mudavam o marco do saneamento, o governo foi derrotado. Por isso, o clima ainda é de indefinição lá dentro do Congresso Nacional. As CPIs, 5 requerimentos já foram lidos até o momento. CPI das ONGs, do MST, dos jogos de azar esportivos, da CPMI, Americanas, todas ainda em fase de indicação de integrantes. O governo tem como prioridade a proposta do novo arcabouço fiscal. O texto não foi apresentado, mas assim que for apresentado, a expectativa é de votação. A expectativa, inclusive, é de que o texto possa ser levado ao plenário da Câmara dos Deputados na próxima terça ou quarta-feira. Vai ser um dos grandes desafios da administração federal. Teve a derrota no arcabouço na questão do saneamento. Para evitar que isso aconteça novamente, o que está acontecendo? Várias reuniões aqui no Palácio do Planalto, lá no Congresso Nacional, exatamente para afinar o discurso. O projeto de lei das chamadas fake news, que é prioridade aqui para a administração federal, não foi levado à votação porque eles não têm garantia de votos suficientes para aprovar a proposta. Então, ainda está de stand-by, ainda está esperando uma sinalização positiva, principalmente dos partidos aliados, porque a oposição já se colocou totalmente contra a proposta. Tem também uma outra prioridade que foi colocada pela administração federal, que é a aprovação da reforma tributária, que também está encalacrada lá no Congresso Nacional. Então, a avaliação que se faz é de que, apesar da boa vontade da chamada base aliada, ainda não há votos suficientes para aprovação das propostas importantes para o governo federal. Por isso, o compasso é de espera lá no Congresso. Nesses 100 dias, do novo Congresso, dos novos deputados e senadores, a avaliação que se faz é que vai ser preciso ainda muito trabalho de articulação para avançar na votação de propostas importantes. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. A gente segue debatendo aqui esse assunto no estúdio. Como ela disse, Cristiano, mais do que boa vontade, precisa desse trabalho de articulação. E nesse ambiente de bate-boca entre governo e oposição, precisa criar aí aquela base sólida, uma base política sólida e confiável. Exatamente, não basta o governo ficar querendo agradar seus apoiadores, a sua base. O governo, ele tem que ouvir o parlamento, setores mais ao centro, para que ele possa construir essa sua base. O cenário que nós temos hoje na Câmara dos Deputados, por exemplo, é um cenário onde os partidos de esquerda, os partidos que compõem o núcleo de sustentação do governo, eles tem cerca de 20% dos votos, o que é muito pouco. Então, para que haja essa maioria para aprovação de projetos, para governabilidade, o governo tem que ter claro que quem ganhou a eleição não foi o projeto de esquerda, mas foi o projeto de centro. Então, o governo tem que governar trabalhando, construindo um governo, uma gestão mais ampla, que possa dialogar com o centro e aí sim construir essa maioria que tanto precisa.